Após decisão judicial, enfim, aconteceu a primeira sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Cornélio Procópio. A sessão aconteceu no dia 23 de janeiro, às 17 horas, de forma online, tendo em vista que a presidente interina da Câmara, que seria a vereadora mais votada, a vereadora Thaís Takahashi, ela está em viagem e por isso optou por fazer esta sessão de forma online. Os ânimos se exaltaram na sessão e já começou dando o que falar, apresentando por ela uma denúncia contra um possível esquema de compra de voto. Acompanhe esse início da sessão. Que reconheceu a anulação da primeira sessão da Câmara de Vereadores, e hoje nós faremos essa sessão para a eleição novamente da mesa diretiva. Então, eu vou dar abertura. Queria antes fazer algumas ponderações do que são alguns fatos que ocorreram antes da primeira sessão. Nós participamos de uma reunião no escritório do Dr. Rafael Sampaio, onde estava presente o Carlos Trautem, a Luciana Magri, o Emerson Cardoso, e o meu segurança Antunes, e o Messias de Curitiba, que estava acompanhado do Emerson Cardoso, e nessa reunião em que nós falávamos sobre a mesa diretiva, né, da Câmara de Vereadores, o Emerson Cardoso trouxe uma informação de que ele recebeu uma proposta do vereador Tiãozinho. Só pela ordem, presidente, me parece que a determinação do mandato de serviço... Doutor, eu vou fazer só as ponderações e nós já faremos a abertura. Só que aguarda um minuto. Tá? Eu vou pedir só para que o senhor não faça intervenção, até porque o senhor não está como representante da Câmara, né? Então, assim, a sessão é para a gente fazer a votação da mesa diretiva, e eu estou fazendo algumas ponderações que são relevantes, cumprindo o artigo 8º, inciso 4º do Código de Ética da Câmara de Vereadores. Então, aguarde só um pouquinho, que eu vou terminar de explanar, e a gente já vai fazer a abertura, tá? Eu estou falando pela ordem, estou falando em nome dos meus clientes. Sim. Que o doutor José Fernandes também está presente, possivelmente representando o cliente dele, e eu assim, eu insisto que a sessão ela se dê nos moldes do quanto determinado na decisão judicial. Sim, doutor, nós vamos cumprir os moldes da decisão judicial. Porém, eu acho que não... Porém, aqui como presidente, eu vou fazer a explanação de fato que é relevante para o que a gente tem a votação hoje. Então, eu vou dar prosseguimento. O senhor tem mais alguma ponderação a ser feita ou não? Fica consignado o protesto. Ok, tudo bem. Então, nós tivemos conhecimento, através do Emerson Cardoso, que o Tiãozinho ofereceu uma proposta de R$5.000 mensais pela ordem. Mais um cargo no governo. Só um minutinho, doutor. Mais um cargo no governo, que eu acredito que o governo nem saiba a respeito disso, para todos os vereadores que votassem para a presidência no Rafael Ranucci. Então, eu faço essa ponderação porque isso pode interferir na votação de hoje, e nós tivemos um fato na primeira sessão completamente atípico, em que o ex-prefeito Amin Ranucci retira 8 vereadores de dentro da sessão. E isso acabou tumultuando completamente a sessão, e por isso que eu faço essa ponderação. Para quê? Para que os vereadores que irão votar hoje analisem esses fatos, para que a gente não tenha uma nova intervenção judicial para discutir eventual compra de votos numa eleição da Câmara que fere o Estado Democrático de Direito. Então, eu estou cumprindo apenas o artigo 8º, inciso 4º
do Código de Ética que cita o seguinte: atentam contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma do Código. Revoltado com a denúncia, a apresentação da Thaís Takahashi, o vereador citado, Emerson Bochecha, também deu a sua versão da história. Gostaria de dizer aqui a respeito da situação da qual a vereadora Thaís Takahashi disse e me manifestar no sentido de que realmente houve essa reunião no escritório do Dr. Rafael, na qual fui chamado, e dizer que nos momentos de conversas informais, eu citei lá situações nas quais vereadores estariam negociando e teriam me procurado para negociar cargos. E também não disse que seriam cargos no estado do Paraná, nem no governo do estado do Paraná, para que fizessem oposição, estivessem na oposição ou na situação desse mandato, que é uma coisa que, apesar do entendimento de cada um, é absolutamente, abre aspas, normal na política, na busca de espaços políticos, não dentro da prefeitura, porque dentro da prefeitura não seria normal, mas em outros locais para as situações de oposição ou situação que seriam no sentido de que ir para algum partido político que fizesse oposição ou que fizesse situação. E esses cargos que o vereador Chão me citou, o vereador Sebastião Angelino Ramos, que também não me ofereceu, só disse que teria essas possibilidades, seriam cargos nos valores aí de R$5.000 e tal. Situação na qual eu nem cogitei essa possibilidade de ter ou de negociar cargo dentro de um contexto político, de ficar na oposição ou na situação, e não necessariamente na votação de presidente da Câmara, uma vez que na última sessão, eu quero deixar aqui, sessão que foi anulada, eu votei em mim mesmo e votei nos vereadores da situação para presidente da Câmara. Votei na Lucinha, votei na doutora Thaís Takahashi e votei também na vereadora Ana Paula, que são da situação. Não tive nenhum voto na oposição, então fica claro isso, que isso não foi nem cogitado da minha parte de aceitar para fazer parte de grupo A ou de grupo B, a não ser que a situação tivesse me oferecido algum cargo, que foi coisa que não aconteceu e nunca aconteceu. Então, essa situação, assim, numa conversa informal, aonde eu coloquei ali, mas isso nem foi tocado para frente. Foi uma citação do vereador Sebastião Angelino Ramos, que houveria essa possibilidade, de pronto já neguei que não teria essa possibilidade, e até então eu não estou fazendo oposição ao prefeito, não estou na situação do prefeito, estou hoje plenamente de convencimento independente político, ainda inclusive tenho o compromisso de conversar com a vereadora que foi eleita comigo para que façamos a condição de independência política daqui para frente. Então, assim, vereadora, eu acho assim uma levianidade trazer essa situação até uma sessão da Câmara de Vereadores, com todo respeito à Vossa Excelência, uma busca de holofote desesperada de quem está numa luta judicial onde não consegue ter êxito. Infelizmente, fico muito triste com a citação de Vossa Excelência no meu nome nesse imbróglio todo, que pode gerar uma situação aí jurídica na qual eu tenho plena consciência, e inclusive votei na senhora como vereadora na mesa, permaneci até o fim da sessão. Então, essa possibilidade, doutora, isso para mim é conversa de política, conversa debaixo de árvore, conversa de bastidores, que infelizmente Vossa Excelência deveria ter o pleno entendimento e trazer isso até a sessão numa busca desesperada de holofote, para mim é uma levianidade, e peço desculpa pela ofensa, senhora, mas ser vereador, para mim, não é isso. Fugindo bastante do objetivo da sessão, que seria a eleição para a mesa diretiva ali, para presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, além da posse do prefeito eleito em Cornélio Procópio com o seu vice, a sessão foi bastante tumultuada, mas enfim, aconteceu o voto. Acompanhe a apresentação
dos novos eleitos aí, após uma extensa conversa, muita discussão e uma votação. Torno público neste momento o resultado da eleição conforme segue. Presidente Rafael Alcântara Ranucci, com 8 votos. Vice-presidente Anderson Cristiano de Araújo, com 8 votos. Primeiro secretário Iago de Assis Pereira, com 8 votos. E segundo secretário Neuza Matias Catarino, com 8 votos. Neste momento, declaro empossada a mesa diretora para o biênio 2025-26 e que seja elaborado o termo de posse número 116/2025. E o vereador Carlos Trautem, junto com seu advogado ali, sendo representado também na sessão, pediram então a manifestar um descontentamento com a sessão devido a iniciar toda a sessão com a denúncia. Eles pediram para que desconsiderassem a sessão e que também fosse anulada. Os vereadores votaram e disseram que a maioria, acabou optando por manter a sessão. Agora vamos acompanhar o desfecho de todo esse caso. Afinal, essa denúncia vai parar no Ministério Público? Vai ser investigada a situação? O vereador que teria recebido essa proposta, e se de fato recebeu, teria também como dever fazer então também ali a sua manifestação, também usando ali das suas atribuições para estar denunciando esta situação que seria irregular. Enfim, tudo isso a gente vai acompanhando, porque provavelmente terão muitos episódios esta sessão, ou melhor, estas sessões, porque o mandato destes candidatos só está começando. Com informação direto da polêmica sessão da Câmara em Cornélio Procópio, que teve mais um desfecho, mas desta vez de forma online, Daniane Souza para RC FM.